Olá, muito boa noite a todos vocês que nos assistem e nos escutam. Estamos começando aqui mais um episódio semanal do nosso podcast Papo de Pombo, aquele podcastzinho suave sobre o cotidiano, cultura e entretenimento, que é lançado no YouTube um novo episódio todos os domingos. Ok? E hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, porque todo convidado desse podcast são super especiais. Então, estamos aqui com a Olivia Francescato, eu nunca lembro o seu sobrenome direito, e Isso mesmo. Igrene Vidal. Acertei? Isso. Ok. O pessoal arruma uns nomes difíceis, velho. Tipo minha mãe, assim. Ok, então, tanto a Olivia quanto a Igrene são dentistas, né, formados em odontologia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre odonto, um pouco de saúde bucal e resolver alguns mitos que são muito falados por aí. Então, vocês duas, por favor, se apresentem melhor do que essa apresentação tosca que eu acabei de fazer. Ok, gente, meu nome é Olivia, eu me formei pela UFMG há mais ou menos uns 3 anos, quase 3 anos e meio. Hoje em dia eu trabalho muito com a área de prótese, né, que engloba as facetas, lentes de contato, coroas, quanto com a parte de cirurgia também, né? Eu estou quase terminando a minha especialização em implantodontia, então eu faço implante também e caso bem as duas áreas. O meu nome é Igrane, na verdade, Igrane, sou caloura. Olha Igrane. só esse nome. Eu sou caloura da Olivia, também estudei na UFMG, então também tem mais ou menos uns 3 anos que eu formei. Eu me especializei na área de ortodontia e ortopedia facial, então é mais pela parte de aparelhos, né? Invisalign, essas coisas. E faço a parte também de clínica geral. Formei na especialização tem quase 1 ano já também. Você formou, você entrou direto, né? Entrei direto. Eu ainda fui aí percorrer um gado para eu ver o que eu ia arrumar. Eu já sabia, adorava horta já na faculdade, já fui direto. Legal. Daqui a pouco tem um espacinho aqui para vocês exporem os perrengues que vocês passaram depois que terminaram a graduação. Mas primeiro, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar às pessoas que eu chamo aqui é o seguinte: por que vocês fizeram o curso de odonto? É curioso você perguntar isso, Wilder, que eu fiz um post sobre isso e eu até revivi esse post recentemente, sabe? Uhum. Quando eu fui fazer vestibular, eu estava muito sem saber o que eu faria, né? A gente é posto para tomar essa decisão muito jovem. E, assim, quem não tem aquele sonho de uma profissão desde criança, né? Fica um pouco perdido na hora dessa escolha. Eu sempre gostei muito dessa área da saúde, sempre me identifiquei, sempre gostei de cuidar, sempre senti que tinha uma aptidão para isso, mas eu não sabia muito bem para onde ir. Assim, a minha família, lógico, a família sempre faz uma pressão para a gente ir para medicina, né? Porque a gente sabe que é uma vida um pouco mais rentável depois de formado. Mas eu nunca tive esse sonho, né? Nunca foi aquela coisa assim, eu quero ser médica. Normalmente quem quer fazer medicina, assim, quer muito, né? Fazer medicina. Não é uma coisa assim, talvez eu faça. E aí eu fui para odonto, né? Foi assim, eu nem deveria contar isso, mas eu olhei minha nota do Enem e falei, deixa eu ver para que dá da área da saúde aqui. De todos esses aqui que são possíveis, qual paga mais? Deixa eu ver. Não! E aí eu fui fazer odonto. E aí o processo na graduação foi assim, foi bem atípico dos meus colegas, porque todo mundo estava lá super empolgado, fazendo limpeza no colega, achando o máximo, e eu estava lá assim. Então, vai chegar uma hora que eu vou gostar de alguma coisa, né? Mas aí eu tive uma identificação muito grande no 7º período, né? E foi assim, foi tarde, né? Você pensar que o curso tem 10 períodos, eu fiz 3 anos do curso, meio assim, sem ter muita certeza na inércia, se era né? isso. Eu sempre fui muito estudiosa, então na inércia que eu falo assim, já que entrou, foi fazendo, né? Porque eu não tinha um plano B, Wilder. Eu não sabia o que eu faria se eu saísse de odonto, entende? Então, eu acho que realmente era odonto mesmo. Quer dizer, eu acho, não, hoje eu tenho essa certeza.
Todo mundo me conhece, sabe que eu gosto muito do que eu faço, tenho verdadeiro amor para a profissão, mas foi algo que foi criado, foi construído. Não foi aquele, eu sempre quis ser dentista, não. Foi uma relação construída aí, sabe? E hoje bem solidificada, assim, 100% de certeza, eu amo o que eu faço. Quando a gente... Eu acho que eu fico até assim, pensando se eu deveria ficar contando essa história sempre, porque às vezes pode gerar uma assim, nossa, mas será que ela gosta, né, do que faz? Será que ela tá, né? Não foi uma forçação de barra? E não foi. Realmente, se eu não tivesse me encontrado no curso, eu teria ido procurar outra coisa. Eu acho que é muito frustrante você trabalhar com uma coisa que, né, não é o que você quer. E aí, depois que eu formei, eu trabalhei um pouco, eu dei monitoria há muito tempo nessa área de prótese dentística. Então, todo mundo que eu dei monitoria tinha certeza que eu ia especializar nisso. E aí, quando eu saí e fui especializar em outra coisa, numa área que era completamente oposta, foi tipo assim, que... Mas foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu acho que prótese é um pouco maçante, então a implantodontia dá uma animada no negócio ali, cada paciente é um planejamento diferente, né? Além de Tem ter como se associar os cirurgia, dois também, né? eles falam que os melhores implantodontistas são os protesistas, né? Porque a gente já vai para a cirurgia pensando no final, que é a prótese, né? Então faz um planejamento reverso. E é isso, Wilder. Eu já estou aqui falando de outras coisas. Não, tem problema não. O bate-papo aqui é liberado, que é livre, é anarquia total. Igual eu falei com a galera da semana passada, aqui é anarquia total. Inclusive, é anarquia até na escolha dos temas, né? Porque a gente falou de jogo na semana, de teatro na outra, de japonês semana passada e agora é odontologia. É tipo assim, é anarquia total. A linha de raciocínio é ó. Perfeito. Aqui tem para todo gosto. Agrada todo mundo. A gente só concordou, não vamos falar de temas polêmicos. A gente só excluiu as polêmicas. Só excluímos as polêmicas. Tema polêmico só gera problema. Melhor evitar. Então... Eu não quero ter dor de cabeça disso aqui. Você não quer fazer um podcast polêmico. Não, bobeira. Isso eu deixo para quem gosta. Muito bem. Mas o que eu achei interessante nesse seu processo, Olivia, é que você não veio com expectativas, né? Você foi criando, e isso é muito bom. Às vezes a pessoa vem com certeza, não, quero fazer essa área, eu acho que eu vou gostar dessa área, essa área parece ser muito legal, aí começa a fazer e vê que não era bem o que queria, né? E para odonto, você tem que gostar muito mesmo. Na hora dos perrengues, nós vamos falar disso. Eita! Eu tenho certa propriedade para falar de cursos que exigem muito amor para formar, porque eu sou físico, né? Então, tipo, eu sei bem o que é isso. Não basta você gostar do curso, você tem que gostar pra caralho e não gostar de si mesmo. E não gostar de si mesmo. O meu curso, ele exige um certo masoquismo. Mas, enfim, hoje a gente não tá aqui para falar de mim, não, aqui para falar de vocês dois. E Granha, é isso? Isso. Até o final eu aprendo. Tranquilo. Tô acostumada. E você, como é que você foi parar no odonto? Então, eu também estava muito indecisa, muito mesmo. Eu tinha certeza que eu não queria nada de exatas, porque, tipo, física. Entendo perfeitamente. Eu sabia que eu não queria isso, mas eu estava muito em dúvida entre humanas e biológicas. E eu estava mais tendenciosa para a área de direito, na verdade. Eu não queria ser advogada nem nada disso, mas eu queria ser, tipo assim, uma delegada, investigadora, alguma coisa desse tipo. Massa demais. Eu já pensei em fazer história, acredito. Aí, pois a história também é legal. Só que eu estava tendendo mais para o direito. Aí, no terceiro ano, meu avô é dentista, né? Ninguém mais da minha família é dentista. Meu avô já é aposentado há muitos anos. E ele é meu padrinho, eu sou muito fã dele, assim. E aí, não sei, no terceiro ano começou a me vir na cabeça odonto. E aí, acabou que a minha nota, eu não me preparei para o Enem. E aí, o meu ensino médio, eu fiz no Cefet. E entrou de greve na época. E eu achando que ia voltar, acabei de ano, não fiz cursinho nem nada. E aí eu falei, vou fazer essa prova também, fui bem igual ao Olivia, vou ver o que dá. E aí eu achei que minha nota não ia dar também pro direito. E aí eu falei, tô querendo odonto. Mas foi bem assim, no escuro mesmo também. E no Cefet, no terceiro ano, a gente não tinha biologia. E com a greve também não tive química.
que eram as provas abertas. E, no caso, o perrengue começou antes do curso. Foi, exatamente. Eu passei por causa de redação em português, porque eu era muito boa em português e redação. E aí, só que aí quando começou, né, no ciclo básico, a gente vê muita coisa geral, de biologia, bioquímica, biofísica, essas coisas. Eu passei um rabo, porque eu sabia muita coisa que todo mundo já sabia, porque tinha tido no ensino médio, né? Sim. E aí eu fui, só que eu gostava muito, gostava de verdade de estudar. Bioquímica eu não gostava não, mas o resto eu gostava. E aí, até o quarto período era bem ciclo básico, assim. Depois do quarto a gente começa a ser mais específico. E eu gostava muito, eu gostava de tudo. Só não gostava do que a Olivia faz, que é peça, prótese, essas coisas. Agora, endodontia, cirurgia, orto, patologia, tudo eu gostava muito. E aí acabou que eu me encontrei bastante, assim. Só que é muito o que a gente estava falando, né? Tem que gostar muito, porque não é o que a gente pensa. Quando eu formei, eu achava que era uma coisa e era, assim, totalmente muito diferente. Eu acho que também é importante a gente começar a parar de romantizar essa escolha de profissão, porque com 17 anos você não tem maturidade para você falar assim, com propriedade, não, porque eu quero fazer isso. E aí gera uma coisa de tipo, porque a pessoa não tinha certeza antes, quer dizer que ela não é satisfeita, não é feliz na escolha, né? Então acho que é uma romantização aí muito antiquada e não faz sentido, né? É meio forçada, né? Tipo assim, é meio forçada também, porque, tipo, você pode achar uma coisa, por exemplo, vamos supor, que nem no caso de vocês entraram meio assim e acabaram gostando depois, o que é legal, às vezes até o ideal, né? Só que o triste é quando acontece o contrário, né? Quando a pessoa é empolgada no negócio, tipo assim... o que a Raquel às vezes falou, não conhece, né? né? A expectativa, você chega lá e quebra a cara. No meu curso foi o que mais teve. Porque o cara acha Mas o que o povo esperava encontrar? O cara acha que vai chegar no primeiro período, o cara já vai entrar pro laboratório, descobrir um monte de coisa, fazer um monte de experimento. Vai ser um Einstein, né? O cara acha que em 2, 3 semestres o cara vai reinventar a física, vai ser um Einstein, que nem a Raquel falou. Mas não, você vai passar, você vai formar no curso e vai ter, tipo assim... Mal você vai saber mexer em meia dúzia de equipamentos, sabe? Tipo, eu entendo a galera que frustra, apesar de eu não ter frustrado. Isso eu entendo. Mas eu acho que essa sensação de você sair do curso e falar, meu Deus, não sei fazer nada. Ela é generalizada. Acho que de todos todo os cursos. Isso é geral. Exatamente. Isso é geral. E então, na realidade, eu acho que a gente aprende bem assim, o necessário para conseguir sair e falar, eu sou dentista. Então, mas tem coisas que é só com o trabalho e o tempo de prática mesmo que você vai adquirir. Só com prática. Acho que a universidade é aquilo, ela meio que te ensina a tentar sobreviver, né? Depois você vai aprendendo o resto. Isso nos leva à segunda pergunta, um segundo tópico que eu queria levantar a bola com vocês, que é o seguinte. Todo mundo, quando forma, a primeira coisa que todo mundo acha que vai arrumar emprego, mas não, você só arruma sarna, né? Você só arruma treta para poder resolver. E no caso de vocês, quais foram assim os principais, os maiores assim pendengas que vocês tiveram que resolver? Quais os principais problemas que vocês encontraram depois de formado? E só engatar aqui, porque aí depois vocês já falam toda a vida. E o que vocês acham que faltou na graduação que poderia ter minimizado esse baque depois da formatura? Olha, eu acho que a coisa começa difícil quando você é jogado no mercado e você descobre que você é autônomo. E até então, você nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Tipo, você sabe o que é um trabalhador autônomo, mas você não sabe as condições de trabalho, que na verdade não existem, porque você não tem condições de trabalho, né? E eu acho assim, esse choque inicial, né, de entender que você é um prestador de serviço, mas em muitos lugares você não vai ter isso formalizado, né? Hoje já existe uma formalização até maior do que existia antes, pelo menos nos lugares que eu trabalho, mas no início era tudo de boa, vai começar a trabalhar tal dia, eu pago X, e eu acho que a grande cobrança que existe em cima da gente
para a gente agir sendo autônomo, mas como se fosse CLT, que a gente é cobrado, tá? Horário de entrar, horário de sair. Mesmo sem paciente. Exatamente. Quando você forma, a verdade é que assim, você fica muito receoso de fazer muita coisa, né? Então, muitas vezes você vai ficar lá na clínica. Eu acho que o início, a Igrane vai concordar comigo, o início é numa clínica popular, se você não tem um pai dentista, uma mãe dentista, ou uma condição financeira muito assim, que te permita ter um consultório, o que falando a verdade, hoje em dia eu não acho nem que é vantagem você sair e já ter um consultório, porque a gente não sabe fazer muita coisa, né? Então... Tem que conquistar uns clientes primeiro também, um tiro no pé, né? Olivia, tem muita gente que fez essa trajetória e tá super bem, tá super feliz, mas eu penso assim, para mim o melhor foi realmente ter ido trabalhar numa clínica popular, que tem uma demanda alta, você vai trabalhar muito, né? E aprende um bocado de coisa, né? Muito, e a gente aprende inclusive, muito assim, que é errado? na marra. Exato. Inclusive, o que é errado, que não se deve fazer. Principalmente, né? E muitas vezes essa condição de trabalho, ela é muito diferente do que é na faculdade, né? A gente que estudou no UFMG é muito privilegiado, porque lá a gente tem professores que são do setor de compra de material que são muito exigentes. Então, a gente só trabalha com material top na faculdade. Só assim, tudo de referência, sabe? E aí, quando você forma e você vai trabalhar numa clínica, você se depara com materiais que você nunca viu na sua vida, que, assim, você não sabe nem se vai ter um resultado igual. Você não sabe, não. Na verdade, você imagina que não vai ser igual ao que você sabe que é superior, né? Sim. E assim, acho que também a caída do cavalo de salário, né? Porque todo mundo acha que dentista é rico. Fala assim, nossa, mas forma em odontologia, você vai sair ganhando 5 mil. Gente... Caramba. Por dia? Aí falaram isso na universidade também? Oi? Ou não? Na universidade te falaram isso também ou não? Não, mas assim, ninguém fala nada na faculdade. Ninguém fala nada. Ninguém te conta o que está esperando aqui fora. Você sabe que quando você é recém-formado, você vai ganhar menos, mas você não acha que é tão menos. A minha mãe, por muito tempo, ela falava assim, meu Deus, mas é um curso tão caro, porque odontologia é um curso caro, mesmo na federal, porque a gente tem que comprar muito os materiais, gasto instrumental. Sim, eu não sei te falar assim, eu posso estar chutando e errando, mas eu não acho que fica menos que uns 20 mil, todas as listas, sabe? Com certeza não. Então, aí, tipo assim, você tem um investimento, imagina quem faz em particular, que ainda paga uma mensalidade que não é barata, deve ser uns R$2.000 aí. Por aí. E, enfim, e aí você sai para você ganhar R$1.500. Se você ralar muito... Gente, no meu primeiro mês, que eu tinha acabado de sair, eu trabalhava em 3 clínicas. Eu trabalhava 5 dias na semana, só sexta que eu não trabalhava, inclusive sábado eu trabalhava. E você ganha por porcentagem. Lá era 25% que você ganhava, de convênio. Eu ganhei, trabalhando sábado, ganhei R$600 em um mês. Que isso? Nem um salário mínimo. Não é nem o mínimo. 60% do salário mínimo. É você sentar e chorar. Eu tô quase chorando aqui por empatia. Não paga o aluguel. E tipo assim, é muito frustrante, gente. Eu sei assim, os primeiros salários é frustrante. Você fala, meu Deus do céu. Tipo assim, se eu tivesse feito, sei lá, um curso técnico, eu estaria pelo menos ganhando um salário mínimo, e com um curso de graduação numa faculdade boa, que é a UFMG, estou ganhando aí R$1.000. É frustrante. E o negócio até começar a andar, é bem assim, 1 ano, 1 ano e meio, até você começar uma especialização que te permita estar fazendo procedimento que foge do clínico, né? Que é o básico, vamos dizer assim. Porque... outra coisa, você falou que esse vídeo aqui é bom para às vezes a pessoa está pensando em fazer odonto. Olha, não tenha na cabeça que você vai ganhar dinheiro sendo clínico geral. Você não vai. Você vai ter que se especializar. Todo mundo espera para especializar ou não? Não vou esperar. Não, vai direto. Não tem como. Melhor. Assim, igual no meu caso, tá? Tipo assim, não sou dentista, né? Mas quando você tem só a graduação em física, né? Que é o meu caso. Detalhe, licenciatura.
Bacharel não, porque se você tem só bacharel em física, você não pode fazer nada. O bacharel ainda te trava mais, né? Se você tem a licenciatura, você pode dar aula no ensino médio. Aí você me fala com que animação a pessoa tem passar 5 anos no curso de física para terminar dando aula no ensino médio. Não dá, né? Aí a pessoa já se motiva, tipo assim, a fazer isso que é a Igraine. Igraine? Acertei? Acertei. Isso. O que ela falou? Tipo assim, não vou esperar, não, vou direto. Vou meter o pau direto aqui e, tipo, um dia eu tento já conseguir um emprego, tipo assim, que pelo menos me dê um pouquinho mais de dignidade do que... Dignidade, exatamente. A palavra é dignidade. Eu, quando entrei na especialização, na verdade, eu falei que eu formei já tem 1 ano. Mentira, tem 6 meses. Eu com a pandemia eu também assim com o tempo, tá, gente? Relaxa, todo mundo. Normal. Todo mundo. Tem 6 meses. E aí, pra você ter uma ideia, tá todo mundo assim, que feriado também já não existe tá, data sim. certa mais. Orientado. Vai pra um lado, vai pro outro, tipo assim. Exatamente. Foda-se, só não morra, o resto. Só não morra. Aí eu lembro que só que eu entrei logo em seguida. Eu acho que eu formei em julho, eu comecei a especialização em outubro. E aí, eu lembro que, tipo assim, lá, essa especialização era meio puxada, era toda segunda, terça e quarta, como se fosse uma graduação mesmo. Assim, né? Segunda, terça e quarta o dia inteiro. Então eu só podia geralmente trabalhar. Geralmente é só, tipo, sábado? Tipo, um dia só? Varia muito, tem especialização que é uma vez por mês, tem especialização, outra mais puxadinha, assim, porque é muita coisa nova, é como se fosse uma graduação nova mesmo, sabe? E aí, toda segunda, terça e quarta. E aí eu ia felizona pra especialização, que eu só gastava, porque eu gastava com material, gastava com mensalidade. E o dia que era semana dia de do trabalhar... curso é boa demais. Pois é, não, eu amava. Segunda, terça e quarta era eu feliz. Quinta, sexta e sábado, que era o dia de trabalhar, eu falava, gente... Morrendo. Feliz. Era um trem. Eu ganhava... Aí eu trabalhei, eu fui para uma franquia, que lá era fixo. Eu preferi ganhar fixo, porque lá, independente se ia paciente ou não, você ganhava aquele dinheiro. Então, era R$150 por dia. Trabalhava lá em Betim. Caramba. R$150. Pegava van clandestina, ônibus, um monte de trem para poder ir. Aí, só que eu gostava muito, porque também mexia com horta, então eu gostava. Só que, sim, era muito desaforo das mulheres que trabalhavam lá, da gerente e tudo, 150. E eu falava, gente de Deus, mas eu estudei isso tudo, eu gastei isso tudo para ganhar R$150 por dia. Na verdade, era 110, porque eu gastava com passagem para almoço, com um monte de negócio. Nossa senhora, e grande do céu, era muito Fiquei ruim. um tempão, eu fiquei mais de 1 ano assim. E aí, eu achei uma igreja, na igreja que eu frequento, minha tia era catequista lá. E aí falou assim, Igraine, uma dentista há muitos anos atrás, ia começar um consultório lá, só que ela foi embora. Deixou a cadeira, fotopolimerizador, compressor, que são as coisas mais caras da odonto, assim, né? O padre deixou eu ficar lá de graça. Eu combinei com ele que eu ia atender alguns voluntários, né, também. Até para pegar mão. Foi maravilhoso. Eu peguei mão demais da conta. Tinham que ver o que parecia. E aí, mas foi muito bom. Foi muito bom de verdade. E aí eu comecei a amar. Eu falei, gente... tem alguma coisa errada, porque quando é aqui comigo, do meu jeito, no meu tempo, com os meus materiais que eu gosto demais disso aqui. E eu achava que eu não estava gostando da odonto mais. Mas não era o jeito que as coisas são impostas pra gente fazer e que você tem que fazer. E aí, eu apaixonei. Eu nunca tinha pensado em ter consultório, eu sempre pensei em concurso quando eu formei, sempre quis concurso. Mas aí depois eu comecei a gostar muito. E aí, nessa pandemia, eu comecei a ver umas coisas de marketing no Instagram e tudo. Comecei eu só não faço nada, eu só posto foto no Instagram, explicando, né, dando dicas e tudo. Aumentou demais o número de pacientes, demais. Aí hoje eu consegui montar o meu, tô aqui na Domingos Vieira. Só apaixonada. Amo demais. Assim, que bom. Foi legal isso da igreja. Eu acho que eu nunca... A gente, engraçado, né? A gente conhece as pessoas, a gente se vê ali no Instagram, mas a gente não faz ideia do corre, né, velho? A gente só vê o bonito. É porque aquilo, ninguém posta treta no Instagram, ninguém posta o lado ruim no Instagram. É aquele negócio todo mundo fala. Eu posto, viu, velho? Eu desromantizo bem a odontologia, galera. É porque tem muita gente que fala, tipo assim, não, eu gosto do Instagram, por quê? Porque o Instagram é um lugar das maravilhas. Você vai lá, tá todo mundo feliz, tá todo mundo doido, você meio que esquece um pouquinho da realidade, né? Mesmo, da realidade. Gente, eu dava um livro de história só da igreja. Tipo assim, tinha um mendigo morando lá dentro. Nossa, gente.
Aí, lagartixa, eu tenho pavor de lagartixa. Eu tinha que enfiar a cabeça todo dia lá dentro do compressor, que era tipo um ninho de lagartixa. Ai. Eu tinha que enfiar a cabeça lá dentro pra ligar o compressor. Ai, gente, era um trem, sério. Era assim, tinha coisas ruins que eu não sinto saudade, mas a grande maioria das coisas eu sinto muita saudade lá. Foi tipo assim, o divisor de águas da minha vida foi lá. Foi, O bom das coisas ruins é que vira história engraçada depois, né? Então, tipo assim, você né? consegue... tipo Na assim, época eu chorava. você pode escrever um livro de crônicas também. Por que não? Tô desperdiçada. Escreve um livro de crônicas. Hoje em dia não é moda mais, mas se fosse, tipo assim, por exemplo, há um tempo atrás, você podia abrir um blog e colocar lá os seus causos. O Instagram hoje em dia, né? Isso, hoje o Instagram ele atua um pouco como blog também, ele funciona como blog. Mas mais falado, né? Muito difícil alguém postar um textão lá e tal. Cola, eu posto. É mais um vlog do que um blog, né? Tipo assim. Sim, mas assim, as coisas por aqui foram um pouco diferentes. Trabalhei bastante em clínica, ainda trabalho, ainda não fico só no meu consultório, né? E também passei por essa coisa diferente, né? Eu ainda quis trabalhar um pouco antes de procurar uma especialização, porque eu realmente... tudo era mais propenso para eu fazer prótese, dentista, que foi uma área que eu dei monitoria na graduação por 2 anos, foi uma área que eu fiz um curso de aperfeiçoamento de 10 meses, só que assim, não conseguia ir, ficava assim, não acho que é isso que eu quero. Foi muito bom para mim. Sim. Me deu muita mão para poder, tipo assim, já logo recém-formada, fazer mais procedimentos que um clínico fazia, porque eu fazia prótese também. Então, isso sempre foi muito bom para eu conseguir emprego, porque todo mundo quer alguém que saiba fazer prótese, né? Tem muita demanda. E só que assim, eu falo, gente, não é isso que eu quero, eu gosto, é uma coisa que eu tenho muita aptidão, mas não me dá aquele friozinho na barriga, sabe? Já é muito rotineiro. E aí fui fazer implantodontia. E aqui eu não fazia cirurgia na faculdade, porque eu tentei entrar no projeto do Wagner Grande e não passei. E eu sou o tipo de pessoa assim, eu não passei, eu nunca mais quero ver uma cirurgia na minha frente. Emburrou total, né? Igual o menino pequeno. Emburrei total, assim, clássico, Olivia, né? E eu falei, eu não vou fazer isso mais. E aí eu falei, não, vou fazer. Eu lembro quando você chegava em casa meio reclamando das coisas assim, era engraçado. Sempre chegava, puta, enfim. E aí eu falei, tá. E aí eu entrei no curso sem fazer cirurgia. Eu falei, você é a pior da turma, o que também para mim era um sofrimento, porque eu sempre gostei de ser a melhor, de tipo assim, você é muito boa e tal. E aí eu cheguei lá, né, tomei um chá de humildade, falei, então, eu não sei fazer, galera. Vamos ter que começar do beabá aí. Só que a coisa foi desembolando muito naturalmente. Então, assim... gente, meu Deus do céu. O quê? Fiquei um negócio aqui sem querer. Não, deu certo, desculpa. E aí, assim, hoje em dia, super tranquilo. Hoje em dia eu mais opero do que faço prótese. Mas ainda faço muita prótese. Ainda assim, no meu consultório, a indicação é vai para a Olivia lá, ela é muito boa na prótese e tal. Aí chega lá, fala, vamos fazer uns implantes. Já muda a cabeça da pessoa, né? E assim, e hoje aparece em dia ainda... mesmo. Prótese aparece demais. Prótese e peça, parece muito. E... gente, é isso. Eu ainda não consigo ficar todos os dias no consultório. Eu falo isso assim... Não tenho vergonha de admitir que eu ainda não tenho tantos pacientes ainda para ficar só no meu consultório. Mas, assim, é gradual, gente. O odonto é uma carreira de longo prazo. Você não adianta você querer achar que... Tudo bem que às vezes você chega lá no Instagram e tem um povo que tem 1 ano de formado que você fala, não tem condição, essa pessoa, ela tá comprando paciente. Talvez, você não sabe. Mas assim, ela combina com os amigos dela de aparecer lá no consultório só pra foto, depois a galera vai embora, sabe? Tipo assim, ninguém consultou. Sim. Foi só pra foto. Essa pessoa é esperta, eu nunca pensei nisso. Tá vendo? A propaganda. Eu tô pensando. Isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Como que foi esse processo, assim? Vou abrir o meu consultório. E agora, para procurar os primeiros pacientes? Foram já nas clínicas que vocês estavam antes? Pessoas que já conheciam na igreja? Não, passa lá no meu consultório que eu dou uma olhadinha. Meu foi Instagram. Instagram,
O meu maior indicação, porque assim, eu tenho que ser muito grata, porque eu tenho muito aluno da monitoria lá do FMG que me encaminha aluno. Aí é bom. Então, assim, legal. E muito de boca a boca, né? Como vocês devem ter percebido, eu falo pouco, né? Sou muito tímida. Então, assim, eu tô, sei lá, na fila do pão e aí tem um cara falando assim, nossa, eu precisando da dentista. Eu sou dentista. Conhecendo a Olivia, eu acho até que se o cara falar que tá precisando do advogado, ela fala que é dentista e dá o cartão pra ele, sabe? Assim, você chegar no advogado, você tem que estar com um sorriso bonito. Tá aqui meu cartão. Uber é Então, ótimo. assim, Uber é ótimo. Toda vez que ele chamava e tal, sou dentista. Nossa, você tem cartão? Tem. Tô aqui. Mas os três, eu sou dente de Uber. Porque, tipo assim, já rolou muito do Uber pedir o cartão, mas nenhum nunca foi. Já foi no meu. Já. Olha! Vou continuar dando Continua. Eles podem passar cartão para outras pessoas, não sei. Eles gostam muito de conversar também. Pô, de gasolina eu já dei também. Me deu um monte de cartão dele. Me pediu eu dei vários. Legal. Gente, mas é assim. A pessoa legal, que ela é travada e tem vergonha, não pode ter vergonha, gente. A gente... E lembrando da sua pergunta aí, que você falou, o que você acha que na faculdade poderia ter ajudado? Primeiro, a gente tinha que ter mais ideia de gestão, de tudo. Porque você forma... E aí tá lá, 10 mil reais na sua conta. Você fala assim, nossa, tô podre de rica e tal. Aí você esquece, você tem que pagar laboratório, imposto, ISSQN, que é o imposto do autônomo. Você tem que pagar... Gente, e aí depois você fala assim, não, esse dinheiro aqui, ó. Já era. Não é meu. E assim, eu acho que é mais, para mim, o que pegou mais, e até hoje em dia que eu começo a estudar mais sobre isso, é da gestão financeira. É que o marketing, isso aí a gente não tem também, não, tá? Isso aí é a gente que tem que aprender a fazer na marra. Mas eu penso que gestão do consultório, assim, de gastos, captação de clientes, sistema, velho. A gente não tem isso. E aí Vocês já pensaram em fazer, tipo, um seminário na universidade para falar sobre isso? Eu não tenho know-how para falar. Teria que chamar alguém que tenha, né? Isso. Pelo menos julgar a ideia. Pois porque vocês já estão começando a ter essa dificuldade. Na verdade, eu acho que assim, de repente, se vocês começassem, alguém ia chegar, poxa, mas eu achei interessante essa ideia, eu podia contribuir, aí no próximo ano viria um seminário mais... Enfim, a gente tem até uma disciplina, né, Igra? Odontologia legal, né? Com a Denise. Não, é no último... Não é odontologia legal, não tem um outro nome. Mas é com a Denise, né? Mas é muito... Não, o odonto legal é optativo. Eu achava que era... era optativo, verdade. Eu achava é porque a Denise dá as duas, né? Mas eu achava que era uma coisa que, assim... É um período. É uma aula que eu vou falar com todo respeito. Mas você já tá louco para formar. Então, tipo assim... Porque para odonto é diferente a trajetória. A gente tem muita prática. Aí chega no 10º período... ou nono, não sei, a galera te lança uma aula teórica pra você sentar em grupo, mesa, em grupinho, assim, velho. Funciona, sabe? Eu acho que isso tinha que ser, às vezes, no início da faculdade, enquanto a gente tá achando bom a aula teórica e tá... Acho que eles dão só pra falar que teve, né? Porque... só pra, tipo assim, a impressão cumprir que eu tenho é essa também. Ou porque tem alguma exigência de cima, tipo assim, exigência, sei lá, MEC, de algum né? conselho, né, coisa assim. Eu fiz umas disciplinas na graduação que, tipo, não tinha nenhum sentido delas estarem ali, mas parece que é exigência de cima, sabe? Então, fica lá, sofrendo um semestre com essas disciplinas que não ajudam em nada, mas, enfim, pelo menos são fáceis. Então, pelo que vocês comentaram, vocês duas já estão com escritório, né? Com consultório. Sim. As duas têm. Faz um jabá aí. Graças a Deus. Né? Gente, partiu. Faz um jabá aí. Então, eu faço bastante, assim, eu fazia mais, hoje em dia eu tô mais inativa no Instagram, eu era mais ativa antes, mas hoje em dia, eu até vou trocar essa ideia com o Igrane aqui, porque o Instagram, velho, não sei se eu não fiz o negócio direito, mas não foi assim, eu tive poucos pacientes que vieram no Instagram, tem alguns, né, inclusive um salve para vocês que vieram visto, mas
mas muito pouco, não foi nada igual, eu consegui encher minha agenda, tal. Foi. Não. Antes eu atendia, tipo assim, na igreja, tipo, pago, eu atendia 1 ou 2 pacientes por turno. No máximo, assim, no máximo. Aí depois com esse negócio do Instagram, teve esse curso, né, de marketing. Não é de gestão, é só de marketing. E aí ela dava, no início do curso, ela dava, tipo assim, dicas de foto. Então, todo dia você era obrigado a postar uma foto. E no feed. E nos stories, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí você tinha que aparecer toda hora, tinha que inventar tema daquele lugar. Tinha que inventar. Você tinha que aparecer, tinha que falar alguma coisa. Só que aí deu muito certo. Aí, tipo assim, ela falava, nesse primeiro dia você vai postar foto em pé, depois foto perto da janela, depois com a xícara de café, fala sobre o clareamento do café, umas coisas assim. E aí acaba que só de você... e aí só de você aparecer, acho que o povo fala assim, nossa, tô precisando de dentista. Aí vai abrir o Instagram lá, fala, eu tô precisando de dentista. Aí vai e marca com você, entendeu? Só que isso era todo dia, com 1 mês, assim, ela dando dica. Depois que ela parou de dar as dicas, tipo assim, de post de foto, você parou de ter obrigação de postar todo dia, aí tem dia que você fica cansado, você chega cansado, você tem que fazer um planejamento para você postar e tal. Então, eu também não posto mais todo dia. Mas eu reparo que a semana que eu posto menos, diminui, às vezes um pouco e tudo. Então, gente, diminui. Só que é o que ela falava, é frequência. Se você deixa de postar uma semana, todo o engajamento que você conseguiu vai perder. Então, a bolinha sua que aparecia antes vai lá pro fundo. Então, você tem que ter essa constância. Isso meio que o algoritmo da rede social te ajuda nesse ponto, Ele é cruel. Né? Se você é muito ativo, ele te põe pra cima. Se você começa hoje eu não vou colocar, aí já era, você vai lá pra trás. Nossa, você faz vários stories. Você faz vários stories. Aí eu falava, não, mas ninguém vai ver esse tanto de stories, tipo assim, 500 stories, ninguém vai ver ela. Não interessa. O povo pode passar assim, rapidão, pode não escutar nada que você tá falando, mas vai ver que tem uma dentista lá no Instagram. Eles vão falar assim, vou marcar com essa menina pra ela parar de postar. Ela parar de postar. Não, e é atenção seletiva também, né? Você tá ali, de repente vê dentista, poxa. Aí no dia seguinte, dentista de novo. Eu acho que eu preciso de uma dentista. Aqueles anúncios do Google que você fala assim, nossa. Fica no gente, eu não fiz nada disso. Não, o curso dela era gigante. Eu fiz, tipo assim, 3 aulas só dela. Eu só posto foto no Instagram. Não faço anúncio, não faço Facebook, não faço nada. Só Instagram. Mas você não acha que fica só vence a pessoa pelo muito cansaço no Instagram, né? Isso que eu falo. Você não acha que fica muito maçante? Porque, assim, algo que eu sempre tive essa questão do Instagram, eu sempre fiquei muito assim, gente, mas e aí? Eu faço um perfil pessoal e um profissional, ou eu faço um misturado que eu vou postar de tudo? Aí, no início, eu tentei fazer um profissional. Gente, eu não tinha assiduidade para postar. Eu postava uma vez no ano. Mentira, uma vez no ano não. Mas assim, uma vez a cada 3 meses. E aí o trem ficava as moscas lá. E aí eu falei, não, gente, eu vou juntar, porque eu gosto muito de rede social, né? Eu sempre gostei no Instagram e tal. Então eu falei, vou juntar. E aí eu tento misturar para não ficar muito assim. Mas isso que ela fala, você tem que postar seu também, tem que postar pessoal. Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que postar alguma coisa pessoal sua avulsa. E aí ela fala muito, tem que misturar os dois, pessoal com profissional, porque aí você já pega todos os seguidores que você já tinha, né? Sim. Então, tipo assim, vários amigos meus, tipo assim, várias são amigos em comum que eu tenho com várias amigas dentistas também, e eles vão em mim, não vão nelas. Porque nós formamos juntas, nós formamos na mesma sala, somos amigos do mesmo jeito e vai todo mundo em mim. Porque eu que posto, entendeu? Eu acho que eles sentem mais próximos, né? De ver, caramba, é um ser humano. Não pode postar foto pronta, tipo assim, tem que ser foto sua. Essas fotos prontas são broxante, né, gente? Tipo assim, você olha e fala assim, nossa, a pessoa não se deu o trabalho de fazer um treino Canva, que ela vai gastar 15 minutos, sabe? E assim, eu tenho uma colega que ela fala sempre, ela fala assim, olha, que ela ela era minha paciente e acabou virando uma amiga depois. Ela falou assim, eu adoro te seguir, porque todo mundo sabe as coisas da sua vida, então a gente se sente próxima, né? E eu sou muito assim, desinibida, então às vezes as coisas acontecem e eu falo lá mesmo, igual semana passada que eu tava com um tampão no olho, há um monte de paciente, que isso, você tá bem e tal? Eu falei, não, de boa e tal. Eu vi isso. Então assim,
O paciente, ele quer saber da sua vida. Não é que ele quer ser fofoqueiro, mas ele quer sentir exatamente isso que a Raquel falou. Especial, Existe sim. Mas, assim, eu acho que ele procura o componente humano. Ele fala assim, nossa, essa pessoa aqui tá além de ser só uma dentista. Ela é uma pessoa que corre, ela é uma pessoa que faz dieta, ela é uma pessoa que, tipo assim, tá passando perrengue aqui com academia, whatever, né, gente? Exemplos, mas assim... então eu acho que realmente isso é um ponto, mas eu tenho preguiça, grande, eu não consigo. Mas eu acho que eu... E depois de um tempo eu comecei a tomar ranço de Instagram. Sério, eu tomei assim, eu fiquei umas 2 semanas sem postar nada, porque eu não aguentava, eu chegava cansada, eu não queria aparecer, às vezes eu chegava triste, eu queria ir pro meu quarto só dormir. E aí tinha que postar. E, nossa, que fim de picada. Eu falava, gente, não, mas agora aí você dá uma recuperadinha e volta. Só que eu não posto todo dia. Eu posto assim 3 vezes por semana. Eu acho que se eu postar todo dia, o povo vai me bloquear no Instagram. Bloqueia não, sou. Bloqueia nada, não. Muita gente sai, porque realmente não é do interesse, mas é muito paciente, que é o que você quer. Muito paciente, né? Funciona de filtro. Pois é. E assim, tem coisa que a gente aprende na marra, né? Quando eu comecei a operar, para quem opera, você acha linda a cirurgia. Você fala assim, nossa, que cirurgia maravilhosa. E para quem não opera, às vezes até dentro de odonto, até outro colega seu dentista vai olhar aquela foto ensanguentada e vai falar assim, nossa, que açougue, que é isso que essa mulher tá fazendo aqui? E essa foi uma lição dura para mim, porque eu adoro cirurgia, então eu fico olhando a cirurgia e fico assim, nossa, que linda! Só que hoje em dia eu não gosto mais. Tem alguns stories que você fazia que realmente não precisavam ser feitos. Eu olhava assim, eu falo, colocava que era conteúdo sensível. Um story antes eu avisava. Aí quando eu avisava, tinha muita visualização. O povo queria saber o que era. Falava assim, eu falava assim, gente, a próxima cirurgia é de cirurgia, etc, etc. Aí eu falava assim, bom, vai ter, enquanto um story vai ter 500 visualizações, o outro vai ter 200, porque só quem quiser muito ver vai querer. Aí não, aí tinha o mesmo número de visualização. Aí a galera via e ainda me xingava. Tipo, nossa, não posta isso. Eu falava assim, caraca, mas eu avisei. Você viu porque você quis. A culpa é sua. Aí chegou num ponto que eu falei, desisto de postar foto de cirurgia, tá? Tchau, cansei, vou postar, sei lá, clareamento. Bota só coisa boa. Tá certo. Só que aproveitar que a gente falou de rede social aqui, só deixando um aviso, vou deixar o link do Instagram das duas na descrição do vídeo. Quem quiser, passa lá. Muito bem. Na sequência, uma coisa que queria conversar aqui, que acho que vai ser a primeira vez que eu vou conversar com dentistas a respeito disso, mais diretamente, que é o seguinte, tem muita coisa de odonto que é meio que, como é que eu vou dizer, todo mundo gosta de dar pitaco, né? Tipo, você tem que fazer isso tantas vezes, você tem que fazer aquilo, isso não suja os dentes, isso suja os dentes, e blá, 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 blá. Na minha família era lotado dessas coisas, eu nunca acreditei em nenhuma delas, porque ninguém era formado em odonto, então eu simplesmente ouvia e ignorava. Mas eu também nunca tive a decência de perguntar para o meu dentista na época. Então, vou levantar a bola aqui agora. Para vocês, quais seriam não briguem também se vocês tenham pensamentos diferentes, né? Vamos ser um pouquinho civilizados, galera. Se fosse um podcast pessoal, ia ser legal ver as cair no braço, mas como não é, não precisa. Para vocês, qual seria assim, as práticas, digamos, entre aspas, ideais? A gente sabe que nada é ideal, mas tipo assim, que tende ao ideal. Quais seriam as práticas mais ideais assim, para a pessoa manter uma boa higiene bucal? Eu sei que essa resposta vai tirar a paciência de vocês, mas, enfim. Vou deixar a Igrane falar primeiro, agora eu já falei muito primeiro. As técnicas ideais para se ter a saúde bucal em dia, que você fala? Tipo assim, práticas boas do cotidiano. Que você Olha, eu sou bem, assim, não sei se a Olivia vai concordar, mas para mim, o simples é a regra, assim. Escova, com cerda macia, cabeça pequena, porque vai até lá no fundo, né, e tudo. Não é força de escovação, é jeito. Então, muita gente acha que escovar com força vai resolver. Não, a gente sabe que dá retração de gengiva e tudo. Isso que eu ia falar agora, aconteceu com a colega minha. Pois é, então não pode. É jeito, né, de escovar. Escovar 3 vezes ao dia, depois, após cada refeição. Se comer algum doce mais assim também, pode escovar, né? Fio dental todos os dias, porque pode dar cárie, a gente chama de interproximal, é quando dá entre um dente e outro. E a escova não consegue chegar lá, não adianta. Então, tem que ser fio dental. E
E a pasta de dente com flúor, de 1.100 a 1.500 ppm, que a gente indica mais ou menos. Não, enxaguante bucal é só um complemento, não adianta querer trocar a escovação por enxaguante bucal, porque não vai resolver. Alguns estudos até já falam que quando você passa enxaguante bucal sem escovar o dente, ele dá o efeito reverso, pode te dar mau hálito. Então, assim, o simples para mim é o fundamental, que é escova, pasta e fundamental. Eu só complementaria, assim, você foi cirúrgica, eu não mudaria em nada, porque muitas vezes o paciente vem buscando, assim, uma resposta que não existe, é realmente o simples que funciona, né, gente? Mas eu gosto sempre de falar com o paciente que o fio dental, vocês sabem que ele é renegado, né? Ninguém quer usar, a galera acha que não precisa, que só escovou tá bom, ainda aquela escovação meia boca, né? E não passa o fio. E o que eu sempre falo, gente, o fio dental, ele vai limpar mais ou menos 35% da superfície do dente. Gente, isso é mais de 1/3, ou seja, se você não está usando fio dental, 1/3 do seu dente, que é a região que a Igrane falou que é a interproximal, está ficando suja, tá? Então, assim, você acha que se você faz uma escovação só 2/3 correta, a chance de você ter um problema é muito grande, né? Uma outra coisa que eu sempre falo, que é uma coisa que às vezes é boba, gente, mas assim, quando tá passando fio, passou num dente, enrola no dedinho, é outra parte do fio. Você não pode passar o fio sujo do dente lá de trás no dente que você tá limpando, porque senão você tá levando a bactéria de um lado para o outro, né? Você tá fazendo uns cravos de jó com a bactéria. Então, assim, mas é isso, são coisas muito básicas. A galera às vezes inventa, fala, não, porque tem que ser tal escova que é R$50, não vou falar a marca, mas todo mundo sabe. Vão devagar, senão o YouTube derruba o vídeo. Só essa marca vai funcionar, só ela é boa. Não, aí você tem que usar um enxaguante tal. Então, assim, gente, eu acho que não, escovação, exatamente o que a Igrane falou, uma escova de cabeça pequena, cerda bem macia, né? Fio dental, e se quiser, o enxaguante bucal, mas sempre sem álcool também, né? Importante falar isso, porque o álcool ali, ele vai matar as bactérias todas, as boas e as ruins, né? E tem bactérias que são boas a gente ter na cavidade oral, né? Que elas são de proteção. E além disso, ele resseca também, né? A boca tira um pouquinho de saliva, então. Sim. Entendi. Então, Sim, Raquel. Não, pode falar. Sobre o movimento do escovar, né? Que na tendência, na pressa, a gente fazer aquele movimento lateral só, né? Assim, sair esfregando tudo. Mas aí, realmente, é aquela coisa de cima para baixo. Da gengiva para fora, né? Isso. A gente fala que é um movimento de varredura, né? Então, seu dente está aqui, com a escova você vai fazer assim, ó, varrendo da gengiva para fora. Nunca o contrário, né? Nunca levando sujeira para dentro da gengiva. Então, embaixo é de cima para baixo, de baixo para cima, em cima de cima para baixo. Aí depois você pode fazer esses movimentos laterais, igual você falou, não tem problema. Pode fazer aquela da bolinha, que muita gente gosta de fazer também, né? Mas esse de varredura é ele que vai limpar melhor a superfície. Entendi. De todos os lados, né? Porque não é só o lado de fora, tem que escovar o lado de dentro do dente também, né? Falar igual eu falo com os meninos que vem. Bolinha na frente, trenzinho em cima, vassourinha atrás. Muito Exatamente. bom. Você fala isso com o menino e nunca esquece. Nunca esquece. Ainda ensina para os pais. É desse jeito. Não, tá certo. Uma dúvida agora, é uma dúvida pessoal. Aquela pasta Sensodyne, que eu acho que é bem mais cara que o resto, qual que é? Obviamente ela tem diferença para o resto, né? Qual seria essa diferença? Eu nunca soube. Se é que essa informação é importante também, né? É importante. Essa pasta, ela é uma pasta realmente especial. A gente indica muito até para paciente que faz clareamento e tudo, que costuma ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? A gente costuma indicar, ou para paciente que tem muita retração de gengiva e tudo. O principal mecanismo, se não me engano, tá, Olivia? Você vai me complementando aí. Porque tem 3 camadas no dente, né? O esmalte, que é a camada mais superficial. A dentina, que é a segunda camada, que é essa camada mais amarelada do dente, que dá a cor pro dente.
E lá dentro do dente é a polpa do dente. Então, lá que fica nervo, vaso e tudo. Na dentina, que é essa segunda camada do dente, fica o que a gente chama de túbulos dentinários. É como se fossem os canaizinhos, assim, que passam para o dente. E aí, essa pasta, ela oblitera um pouco esses túbulos. Então, não permite tanto que o nervo, não sei se eu estou explicando direito, mas que o nervo chegue na polpa. A parte sensitiva do dente. Exatamente, né? Isso. Ele oblitera isso. Então, ele meio que interrompe isso. Então, ele ajuda nessa questão da sensibilidade. Quando a gente fala dos cremes dentais de sensibilidade, né, eles têm 2 mecanismos de ação. Esse que a Igrane falou, que é esse mecanismo de ação obliteradora, né, ele vai agir obliterando esses túbulos e diminuindo, então, a osmose, porque é exatamente a diferença de pressão hidrostática que causa sensibilidade, se não me engano. Não é, Igrane? Eu acho que é. Gente, desculpa, estou passando vergonha aqui depois. Né? Mas, assim, essa passagem da água no tubo. Beleza. Tivemos uma falha técnica rapidinha aqui, mas, Olivia, você estava falando da sensibilidade. Isso, do funcionamento da Sensodyne, né? Ok. Exato. Continue. Então, que a gente que cria-se essa dúvida do que causa a sensibilidade, a gente sabe que ela é multifatorial, né? Normalmente não é um fator só, às vezes até um bruxismo pode estar causando uma sensibilidade dentinária no paciente, né? Então, essas maloclusões que a gente fala. Mas a teoria mais utilizada hoje é essa da hidrodinâmica, como eu estava falando com vocês, que é dessa movimentação de fluidos dentro desses túbulos, né? Então, a pasta, ela vai vir obliterando esses túbulos e, dessa forma, tem uma redução. Fazer uma análise oclusal para ver se o paciente está com uma mordida, né? Vamos falar assim, mais um termo leigo. A mordida está correta, se não está tendo alguma interferência. E tudo isso pode desencadear uma sensibilidade. Né? Então, a dieta mais suave também, pode colocar uma resina cobrindo assim, por cima, só para parar um pouquinho com a sensibilidade. Dieta muito ácida, gente. Quem toma muito refrigerante, muito suco cítrico, vai ter uma abrasão ali do esmalte, que é a camada que protege a dentina, né? Pode começar a desencadear uma sensibilidade. Escovação traumatogênica, paciente que escova, parecendo que está lavando um sapato, ele começa a ter perda estrutural, às vezes é a gengiva, às vezes é o esmalte que está recobrindo a dentina. Então, gente, tem que ser feito um diagnóstico muito preciso. Aí, muita gente fala assim, não, estou com sensibilidade, é só usar uma pasta. E a pasta, muitas vezes, eu vou te falar assim, 90% das vezes só a pasta não vai resolver. Né? Tem que ir no dentista, tem que ser feito um diagnóstico da origem ali daquela sensibilidade e é isso. Porque muitas vezes a pasta não vai atacar a causa do problema, né? Então, exatamente, não adianta você usar só ela, né? Então, tipo assim, você vai ficar enxugando gelo ali a vida inteira e tal, e o problema vai só aumentando. O melhor quando você junta duas coisas que o Olivia falou. Você toma aquele refrigerante, aquele limão, aí já chega escovando forte por cima, aí é aquela coisa maravilhosa. Junta tudo isso. Dentista só agradece depois, né? Tô brincando. Nem sempre, porque nem sempre. Tirar esse hábito do paciente é muito difícil. Nossa, gente. A hora que você fala com o paciente que ele tem que segurar na escova assim e não assim, assim, o quê? Aí já procura outro dentista, né? E quando tu pede para trocar da média? Troca da média, às vezes o paciente usa a dura para macia ou extra macia. Mas esse negócio não escova nada. O que você tá mandando escovar com esse negócio? Não tá limpando nada. Essa sensação é normal. Quando o paciente usa uma escova dura e troca para macia, ele vai achar que o dente dele tá todo sujo. Vai falar, não, mas não tá limpando isso aqui. Esse é um bom ponto também, né, Grande? Se falar. Caramba. Muita informação que eu não fazia nem ideia. Eu devia ter conversado mais com o meu dentista. Ou mesmo com a Olivia lá em Belo Horizonte. Verdade. Verdade. Mas, enfim, uma outra pergunta que eu queria fazer, e essa também tem meio de cunho pessoal, assim, que é o seguinte, qual que é a situação em que o aparelho é exigido? Essa aí, Grande vai responder. Oi? Qual que é a situação que o aparelho é exigido? Por que eu pergunto? Porque os meus dentes de baixo são todos tortos. Só que uma vez o meu dentista me falou que pelo fato da minha
mordida ser bem encaixada, eu não precisava usar, a não ser que fosse por estética. Como na época eu tocava trombone de sopro e não queria gastar dinheiro com aparelho, eu não coloquei. E até hoje eu não coloquei. E acredito que não vou colocar. Bom, se a sua mordida realmente for bem encaixadinha, se você tiver as guias, né, todas que a gente olha quando vai fazer consulta e tudo, além da estética, uma outra coisa que pode ser também é agarrar muito alimento, então ser mais difícil de limpar, sua gengiva inflamar mais fácil. Então, pode vir essas questões. Mas, basicamente, quando a gente vai indicar um aparelho, o que a gente olha principalmente é o encaixe dessa mordida mesmo. Então, tem algumas classificações que a gente olha. Então, às vezes, o canino ele tem que estar bem posicionado certinho. Algumas vezes, a mordida está até certinha, mas o osso está errado. Então, às vezes, o osso de cima está muito para frente, o osso de baixo está muito para trás. Então, a gente tem que olhar bastante questão facial também. Então, a gente não olha só dente, a gente olha muito rosto, muito perfil, queixo. Então, tem gente que tem mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada, que é quando o dente de baixo passa por cima do de cima. Então, tem várias características, além do encaixe da mordida, propriamente dito, que a gente olha quando a gente vai indicar um aparelho. É muita coisa mesmo. Geralmente, criança é mais fácil de tratar justamente porque está em desenvolvimento de crescimento ainda, né? Então, algumas vezes a gente usa alguns aparelhinhos ortopédicos que não mexem só em dente, mexem um pouquinho em osso também. Então, fica até mais fácil. Mas quando o paciente é adulto e o osso já está muito discrepante, aí muitas vezes a gente indica até para cirurgia ortognática, né? Que é só com cirurgia. Aí já é mais drástico, né? O aparelho faz uma preparação toda com o aparelho antes, fica uns 3 anos de aparelho normalmente. Aí vai para cirurgia, volta e aí a gente finaliza mais uns 6 meses, 1 ano. É mais complexo. Caramba, demorado o processo. Mais demorado. Não, e uma outra pergunta. Essa talvez é meio imbecil, mas é curiosidade minha. Tipo assim, uma coisa que meio que, entre aspas, aterroriza muitas pessoas, ou não sei se aterroriza mais, mas pelo menos aterrorizava um tempo atrás, é o siso. O maldito siso. O meu foi uma bosta para poder tirar. Tava, tipo assim... Nossa, o bicho não queria ele... Tanto que ele não queria sair, que ele agarrou do maxilar aqui embaixo, filho. Que eu tive que ir num desses... Como é que chama esses médicos? Buco alguma coisa? Bucomaxilo. Isso, tive que ir num desse pro cara arrancar o meu siso mesmo. Nossa, foi... Não gosto nem de lembrar. Os de cima estão aqui ainda. E a questão do siso é essa, tipo assim... Quais situações ele deve ser retirado e qual ele não precisa? Porque, que nem, por exemplo, tem umas situações que o dentista viu e fala, meu filho arranca esse trem desse, então você tá fudido. Tem outros que ele olha, vou deixar. Tem uns até que nasce, né? Então qual que seria esse parâmetro? Então, a indicação da extração, a gente tem que avaliar primeiro a situação clínica, né? Como que aquele dente está na boca, se é um dente que está na posição, então, se ele está na mordida corretamente. Quando o siso ele está encaixadinho, igual os outros dentes, né? Por exemplo, a gente tem vários dentes na boca, os nossos dentes encaixam. Quando o siso tem o de cima e o de baixo, eles estão encaixados, eles não estão numa posição ruim, vamos dizer assim, não estão viradinhos, inclusos, alguma coisa assim, eu não tenho questão em manter assim, mas o paciente tem que ter uma higienização boa, porque como o dente é muito no fundo da boca, às vezes ele vai ter dificuldade de higienizar, e aí esse dente vai virar vai ter uma cárie futuramente, porque como fica muito atrás, às vezes não consegue higienizar, não consegue passar o fio. Então, assim, o meu pré-requisito ele tem que estar em oclusão, o que isso quer dizer? Tem que estar encaixadinho na mordida, e o paciente com boa higienização. Nesse cenário, eu não tenho indicação de extração. Agora, a extração eu indico quando o dente está incluso, que é quando o dente não nasce, quando ele está lá dentro do osso e ele está numa posição que ele não vai nascer, né? E muitas vezes ele está numa proximidade da raiz do dente da frente muito grande, e aí pode começar a causar algum problema ali, entende? Quando ele está semi-incluso,
que eu acho, até na minha opinião, o semi-incluso ele é pior do que o incluso, porque ele fica metade na boca, metade dentro do osso. E normalmente ele fica de ladinho, assim, do lado do outro dente. Aí aqui nesse triângulo fica acumulando alimento toda hora, e dá uma cárie no da frente, normalmente. E quando já tem alguma indicação, às vezes até ortodôntica, né? Por mais raro que seja, eu acho, pelo menos nos meus casos que foram indicados por causa de ortodontista, foram poucos. Quando precisa de espaço para trás na boca. E aí a gente abre mão desse siso para que o ortodontista consiga jogar os outros dentes para trás, no espaço que estava esse terceiro molar aí, que é o siso, né? Não. Quando o paciente tem dor também, né? Porque muitas vezes acontece o paciente ter dor no dente ciso. Pode ser porque ele está nascendo e não tem espaço para ele, aí começa a causar uma inflamação na gengiva, né? Então, assim, a gente tem que também ouvir o paciente, ver o que é a queixa dele, né? Eu, inclusive, só criei vergonha na cara para olhar sobre o meu siso. Quando começou a doer na parte de baixo, eu sofri uma dor de dente que foi, tipo assim, a pior dor que eu senti na minha vida, não recomendo para ninguém. Aí eu criei vergonha na cara e fui tirar ele. Mas normalmente é assim, ninguém vai lá e fala assim, eu quero prevenir um problema, então ninguém. Exato, ninguém tem esse tipo de pensamento. Agora tem alguns casos também, a Olivia acho que vai saber falar melhor que eu, que ela mexe mais com isso. Mas, às vezes, quando o siso está pegando em cima do nervo, o nervo a gente chama de nervo alveolar inferior. E aí, algumas vezes, ele fica bem dentro lá do nervo. Então, tem uma certa chance de dar paralisia, a pessoa sentir uns choquinhos, enfim. Dá trismo, que é quando a pessoa não consegue fechar a boca direita, essas coisas, abrir a boca direita. E aí, algumas vezes, a gente indica só fazer, a gente chama de coronectomia, tira só a parte de cima do dente e deixa a raiz lá dentro. Em alguns casos pode acontecer isso também, quando tá bem lá dentro do nervo. Então, eu não indico coronectomia. Eu, assim, eu não... não, eu não tenho eu não faço essa parte. Técnica, entende? Não tenho nada contra a técnica, mas as coronectomias que eu fiz não foram planejadas. Foram casos que a raiz realmente não teve mobilidade ou quebrou o ápice lá, e eu acabei deixando um ápice de raiz que não tem problema, né? Quando não recebe luxação. Mas... no geral, eu sempre tiro. É lógico, quando tá perto do nervo, você tem que se cercar. Aí a gente já tá falando de um cenário mais até jurídico. Você tem que se cercar de pedir um exame adequado, que é uma tomografia, para você conseguir explicar para o paciente, né? Ele consegue visualizar melhor ali. Informar sobre o risco iminente de parestesia, né? Porque tudo que é falado antes é combinado. O que é falado depois é meio complicado você se defender, né? Então, assim, mas eu nunca tive um caso de parestesia, Grani. Nem com siso e nem com implante. Isso de coronectomia foi muito... com meu irmão, eu estava na faculdade ainda. Aí eu levei até pro... não sei se você lembra, o Ronaldo, professor de cirurgia. Ele que ia fazer do meu irmão. Ele não quis de jeito nenhum. Não quis de jeito nenhum. Indicou coronectomia para ele, porque estava bem em cima do nervo. Mas essa parte não é a minha, eu mexo mais realmente com o aparelho. É porque eu lembro dele falando. Isso não tem uma regra, sabe? Eu não gosto de coronectomia, mas tem muita gente que indica e é bem indicado e faz assim, e funciona, entende? Agora eu não sou muito adepta de fazer coronectomia. É uma coisa mais pessoal, né? Eu nunca tive parestesia, né? Que é quando lesiona esse nervo e às vezes o paciente fica temporariamente sem a sensibilidade dessa região aqui, né? Só que assim, também tudo vai depender do quanto que esse nervo foi lesionado, se ele foi só uma cutucadinha ou se foi seccionado o nervo, né? Então, assim, se seccionar o nervo, acabou, meu amigo, aí não vai voltar. Já era. Sabe? Agora, quando assim, muitas vezes o que acontece é uma parestesia temporária, né? Que assim, a gente às vezes encosta ali naquele nervo durante a cirurgia e o paciente fica um tempo sem sentir e depois ela volta, né? Gradualmente. Entendi. Da hora. Aqui, alguma pergunta? Vocês já estão quase podendo formar, aqui a gente absorve tudo que pode. A minha pergunta é sobre clareamento. Primeiro, o que a gente pode fazer para prevenir, deixar os dentes amarelados?
E segundo, que a gente vê muitas coisas miraculosas na internet, né? Compre esse negócio aqui de carvão, que você vai usar em um mês, teu dente vai ficar lindo, todo branquinho. Ou pasta de dente na farmácia que dizem branqueadoras, né? Branqueadoras, exatamente. Aí eu queria saber, né, o que vocês recomendam normalmente nessa área. Olha, até então, carvão eu utilizo mais para churrascos. A minha indicação do carvão é para churrasco. Essa é boa, ótima indicação. Essa é boa. Esse uso do carvão em cima do esmalte, né, que é essa parte branquinha do dente, ele vai ter uma ação muito abrasiva. Então, assim, ele gera uma falsa sensação de clareamento, porque ele não vai remover só as sujidades, ele não é seletivo, assim, entende? Então, ele vai remover sujidade, vai remover esmalte dentário, vai remover tudo. E é muito abrasivo, não é uma técnica que a gente recomenda. Clareamento tem que ser em consultório, tem que ser supervisionado, tem que ser com cirurgião dentista, né? Por quê? Exatamente porque a gente tem produtos que vão agir só na pigmentação do dente, que ele não vai ser abrasivo para o esmalte, ele tem um mito, né? Clareamento enfraquece o dente. Não enfraquece o dente, gente, porque o que acontece? O clareamento é uma reação de oxidação. Então, a gente usa um peróxido, né, que é a famosa água oxigenada, só que em concentrações muito mais altas, né? Uma água oxigenada de 10 volumes que vende na farmácia, ela tem mais ou menos 3% de concentração de peróxido de hidrogênio. A que a gente usa é 35%. Então, é 10 vezes mais forte, né? Então, assim, aí ela oxida essas moléculas pigmentadoras, porque são cadeias muito longas, então vão ser quebradas cadeinhas e gradualmente vai sendo feito o processo do clareamento, né? Então, não tem dano à estrutura dental, não é lesionado. Essas pastas branqueadoras também são muito abrasivas, porque a abrasividade é uma forma de remover essa sujidade mais superficial, né? Só que o grande problema é que não é seletivo, não é só para sujidade, vai esmalte dentário também. E uma vez que você perdeu o esmalte, ele não é formado de novo, não é igual uma outra célula que forma, né? O esmalte perdeu, não tem jeito, né? E esses pigmentos que ficam... Esses pigmentos que ficam por fora, né, no esmalte, muitas vezes, grande maioria das vezes a gente consegue tirar eles na limpeza de consultório mesmo. Na limpeza. Então, não precisa ficar, né? E essa pasta abrasiva também, além de levar esmalte, leva gengiva também, porque a gengiva também... Também causa recessão. Tem um post no meu Instagram sobre isso, que tem até uma foto lá de como ficou depois de um uso, assim. Não é um paciente meu, é uma imagem na internet que está disponível para qualquer um que quiser, né? Mas é o que eu falo, assim, é muito esses influencers digitais, né? Tem muito artista que posta isso e sabe o que é o pior? O cara posta isso e ele tem faceta, ou seja, ele não tem que clarear o dente, porque é uma faceta. O que é clareado é dente, não é faceta. O dente é branco porque ele foi feito daquela cor. Então, assim, ele é, muito fake, gente. Tem muita coisa na internet aí. Pois é. E é perigoso até, né? Porque você vê, a pessoa começa, né, abrasivo, então ele vai tirar a sujeira também. Vocês explicaram que leva esmalte junto. Então a pessoa vai estar tendo a sensação de que tá ficando mais claro, porque tá levando sujeira. E com o tempo vai levar o esmalte, só vai piorar, vai começar a dar sensibilidade, né? No dente. Exatamente. Caramba, perigoso mesmo. O negócio, assim, ele às vezes atinge um nível de, é igual o Igrane falou, de chegar, uma recessão gengival enorme, paciente com sensibilidade, muita sensibilidade, que às vezes vai ter que lançar mão de restaurar um dente que era rígido, que é um dente que não tinha problema nenhum. E aí vira um problema, né? Então, assim, agora dentro... Pode falar, Igrane, desculpa. Não, pode falar. E aí, dentro desses clareamentos, né? Esse clareamento que eu falei, que é o com peróxido de 35%, é o que a gente faz no consultório. É aquele clareamento que você está lá deitado na cadeira e seu dentista está lá mexendo, etc. E também tem o clareamento que ele é supervisionado, né? Ele é feito em casa, o paciente vai em casa, mas você tem que ver ele uma vez por semana, até para você trocar o produto, ver como é que está essa questão da sensibilidade, né? Ver a concentração adequada, porque esses géis que você usa em casa, a concentração é bem mais baixa. Concentração
é tipo assim, 7,5%, né? Que aí é uma coisa que não vai queimar a gengiva do paciente, nem gerar nenhum dano, né? E outra coisa também importante. Direto, os pacientes chegam assim pra mim. Eu quero fazer clareamento, eu quero ficar com meu dente igual ao do Firmino. Olha, o dente do Firmino não é clareamento, não queria te contar, não. Mas assim, o clareamento, ele proporciona um branqueamento bem natural dos dentes. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Então não tem como eu te falar assim, nossa, o seu dente vai ficar da cor da tampa daquele vaso. Não tem jeito. É tipo assim, varia muito. Tem gente que na primeira sessão de consultório a gente vê que já dá um clareamento muito grande. E tem gente que faz 3 sessões de consultório. Eu pelo menos, sempre reparo que clareia. Nunca não clareou. Mas clareia muito menos. Mas, assim, tem gente que clareia pouco. Clareia bem menos. E isso é da cor da dentina da pessoa mesmo. E aí não tem como a gente prever. Tipo assim, falar assim, nossa, seu dente vai ficar exatamente de tal cor. Não tem como. Quando a gente quer colocar uma cor exata no dente, mudar a forma do dente, essas coisas, aí a gente vai para a parte de faceta, lente. Que aí é mais previsível como vai ficar certinho a cor. O clareamento, ele é eu adoro o clareamento porque ele é o natural, né? A cor do seu dente mesmo. Ele só vai dar aquela ilusão óptica que a Olivia explicou, de quebra de moléculas e tudo. Mas ele é mais natural. Não tem como falar, nossa, ele vai ficar branco da cor corretiva. E é difícil alinhar essa expectativa com o paciente, porque por mais que você converse, ele vai querer, tipo assim, que o dente fique muito branco. E às vezes você fica numa situação assim, nossa, mas eu já fiz N sessões, ele já usou 5.000 seringas em casa e o dente não tá clareando. Então, assim, é isso que a Igrane falou, é muito imprevisível. A gente consegue te falar que ele vai clarear, com certeza ele vai. Agora, quanto... Se o dentista te falar, ele tá te dando aí um H, porque não tem como a gente saber. É meio tomé, né? Se ele for te coisa. A Igrane comentou ali desses não sei se é procedimento que eu posso falar, tipo, faceta, lente de contato, essas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar nesses negócios. O que são esses negócios? É engraçado, né? Quando ela falou lente ou pré-lente. Eu conheço outras lentes de contato. Para dente, eu nunca vi. Legal, né? Então, essas Conta lentes, pra nós o que é. Elas são... Vou falar de um jeito mais fácil de entender. A gente faz um desgaste no dente. Vamos supor, meu dente é muito pequeno, eu não gosto do formato dele, etc. Até porque a lente tem que ser bem indicada, né? Para alteração de cor, a lente não é indicada. É indicado fazer um clareamento primeiro, né? Aí pode ser que mesmo assim você não obtenha o resultado que você criou, a expectativa, e aí a gente parte para uma lente. Mas enfim, é feito um desgaste. Esse desgaste da lente, ele é muito pequeno. Ele gira aí de 0,2 a 0,5 milímetros. Então não é nem 1 milímetro, é 0,2 a 0,5 milímetros. E aí a gente vem com um laminado cerâmico, que é o que todo mundo chama de porcelana aí, que vocês vão ouvir mais do dentista falar da porcelana, né? Já ouvi. A porcelana é um tipo de cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana, né? Então, assim, é um laminado cerâmico que ele é ultra fino. Por ele ser tão fino, que fala-se que ele é tão fino como uma lente de contato dos olhos. Por isso que começou essa nomenclatura. Mas, assim, a gente chama isso de laminados cerâmicos ultra finos. Então, eles são bem fininhos, é um procedimento que muda muito o sorriso da pessoa. Às vezes, assim, a gente tem que dar o dado valor do procedimento. Às vezes ele transforma o sorriso mesmo dos pacientes. Mas isso é o quê? Você encaixa esse negócio no dente da pessoa? Aí você faz o desgaste e aí vem essa capinha, que é esse laminado, que ele vai encaixar de forma que não tenha nenhum sobrecontorno. Ele tem que ficar justaposto ali na estrutura dental, né? Isso é cimentado em cima do dente. A gente usa um cimento, que ele é ativado por luz, sabe? Aquela luzinha do dentista. Sei. Então, assim, a gente cimenta isso e é um trabalho definitivo. Ou seja, não tem como a gente falar, vamos voltar atrás, que era o meu dente. Beleza, a gente pode tirar a lente, mas o seu dente vai ter sido desgastado, né? Não é nada igual aparece na internet, às vezes, um dente super desgastado e a galera falando que é para lente. E você sabe que não é. Às vezes é para um preparo aquilo muito mais invasivo. O preparo para lente
Com uma foto de celular você não consegue ver. Você precisa de uma lente macro para você conseguir ver o preparo. Então, ele é muito bem sutil, mínimo. né? Sim. Mas é um desgaste. Então, assim, foi. Não volta, né? Entendi. E aí tem muitas indicações. Às vezes aqueles pacientes que têm o dente muito pequenininho, que têm os dentes muito espaçados, tem muito espaço entre um dente e outro, então precisa, às vezes, né, às vezes só o clareamento vai melhorar a cor, mas a forma do dente ainda está insatisfatória, né? E aí vem a lente dando aquele formato bonito, né? Tudo é escolhido com o paciente, a cor é escolhida com o paciente, o formato, a gente faz uma análise facial para ver, né? Parece bobagem, mas assim, o paciente com o rostinho mais quadrado, igual o meu, então um dente não pode ser um dente muito alongado, porque não combina com a face. Então, assim, gente, é um trabalho de artista. Ser dentista, a gente tem que ser meio artista também. Imagino. Um caso bastante comum também que aparece para faceta é quando o paciente, às vezes, bate o dente, assim, da frente, aí ele dá o tratamento de canal, né? E aí fica com a cor diferente dos outros. E aí, às vezes, nem o clareamento endógeno, que é quando a gente abre um pouquinho o canal lá, coloca o ácido que a gente já explicou e tudo, algumas vezes esse clareamento endógeno não é suficiente. Então, é bastante frequente aparecer a pessoa querendo faceta e um dente só por causa disso. Mas aí a faceta é mais desgaste ainda. A lente, ela é minimamente invasiva, que a gente chama, né? A faceta, ela já tem um desgaste maior. Você precisa mascarar a cor, né? Tá. Entendi. Mas a ideia da faceta também, você vai, tipo, encaixar um negocinho em cima do outro dente também, para ele... Você meio que, digamos assim, corrigir o visual dele, né? Também mais ou menos essa ideia, né? Exatamente. Legal demais. Um último, pelo horário, né? Mas, só um último tópico rapidinho aqui que eu queria só levantar a bola para vocês comentarem, né? Acho que também vai ser pouca coisa. Quais que foram, assim, agora talvez é o momento de dar risada, quais que foram, assim, os maiores, digamos assim, crendices que vocês se depararam com pacientes e tiveram que virar para ele e falar, não, meu filho, não é muito bem assim. Que eu acredito que deve chegar de vez em quando. Hoje acho que nem tanto mais do que um tempo atrás. Mas eu acredito que vai chegar algumas pessoas com algumas, sei lá, questões, algumas crendices. O que mais chega para mim... além do carvão, claro. Além do carvão. Tem também essa da escova, né? Que acha que a média tinha que ser ideal. Mas uma que chega muito é, inclusive, de clareamento. E que eu também achava na faculdade. Que a questão do café, esses alimentos mais escuros, que você não pode tomar durante o clareamento. E isso eu também achava na faculdade, inclusive. E aí, agora, né, que a gente começou a pesquisar mais e tal, fazendo essas propagandas, né, os marketings do Instagram, que a gente acaba estudando muita coisa mais a fundo, né, com isso também. E aí, hoje, né, a gente já sabe que esses alimentos que antes a gente achava que manchava durante o clareamento dentário, a gente sabe que não. Que eles dão esses pigmentos extrínsecos que podem ser tirados na limpeza também, com o gel de bicarbonato na limpeza. E durante a escovação em casa também, muitas vezes consegue eliminar, né? E então hoje a gente já sabe que não precisa necessariamente parar de tomar café para poder fazer o clareamento. Isso é uma das coisas que mais chega lá no consultório. Eu não vou fazer clareamento porque eu não posso tomar café. Eu já ouvi também, meu colega falou, nossa, minha dentista pediu para logo depois que eu tomar café eu tenho que escovar os dentes. É tão imediato assim, espera um tempinho, não tem problema. Então, eu não sei se você segue a Mariana, ou Olivia. Você segue a Mariana Maia? Sim. Então, ela postou isso outro dia, porque a gente também achava, né, na graduação, eu lembro dos professores falando isso, que não era bom você escovar os dentes logo após comer, se alimentar, porque ia aumentar o desgaste. Só que isso já tinha estudos sobre isso, só que agora já estão lançando estudos, né, mais recentes, que indicam que não tem tanta relação assim, que não precisa necessariamente esperar todo esse tempo para poder escovar dente, que não tem tanta diferença se você escovar logo após ou esperar muito tempo. Eu achei bem legal. O Instagram dela, ela posta muitas curiosidades desse tipo, assim, que ela faz mestrado nessa área, então ela posta muitas curiosidades. Eu não sei o Instagram dela de curso, não, eu vou indicar aqui.
Tem bastante uma que chega muito é que o siso empurra os dentes da frente também, né? Essa eu já ouvi muito. Que o siso, ele empurra os dentes e por isso fica torto, e isso aí a Igrane vai saber explicar melhor que eu. Só lancei a bomba aqui. Só lançou a braba. Você não interfere. O que acontece muitas vezes é um crescimento residual que muitas pessoas, né, normalmente as pessoas têm depois de velho, assim, depois de uns 30 anos, a mandíbula ainda cresce um pouquinho. E aí acaba que, né, a conformação dos dentes, eles acabam muitas vezes apinhando. Então, isso não tem a ver com o siso. A pessoa acaba relacionando porque acontece depois de algum tempo, né? Depois de a idade, tempo. Às vezes, que o siso erupciona. Aí a Exatamente. Fala assim, foi porque o siso nasceu e empurrou todos. Empurrou todos. Não, é por causa desse crescimento residual mesmo que tem, né? Entendi. Outra braba aí, que flúor. Flúor faz mal para a glândula pineal, que você vai ter intoxicação por causa de pasta de dente com flúor, né? Tem essa, e pior que tem dentista defendendo isso também. O problema é assim, quando uma pessoa que é leiga fala isso, ok, ela não tem obrigação de saber, né? Ela não estudou aquilo. Agora, quando é alguém que é dentista falando que o flúor da pasta ele tem toxicidade neurogênica para a glândula pineal, eu acho problemático. Mas isso é polêmico. E aí a gente combinou de não falar aí você já pode pensar em conferir o diploma do cara, né? Pedir uma cassação, um negócio assim. Eu tô brincando. Mas aí a gente já está entrando em territórios que não são muito bons. Que não é muito bom de entrar. Esse aí deixa para uma outra ocasião. E outra coisa também. Às vezes a pessoa tem o que a gente chama de cárie rampante, que é quando a criança ela praticamente já nasce os dentes com cárie. E aí a gente vai perguntar para a mãe, mas você tá dando uma madeira para criança, né, com açúcar, leite com açúcar, alguma coisa assim? Ela, não. Pode. Não, meu filho não faz isso não, mas aí você vai perguntando, vai tomando, não, mas eu dei danoninho, não, mas eu dei, aí você vai puxando, eu dei suco de fruta, tipo de pozinho. Tudo isso dá, gente. Então, muitas vezes a gente acha que não tem açúcar. Pão de sal tem açúcar, se você for ver. Existem tipos de açúcar, né? Existem os açúcares que fazem mais mal, digamos assim, né? São piores. Mas, coincidentemente, são os mais gostosos. Exatamente. Né? Mas a grande maioria dos alimentos tem algum tipo. A fruta tem um açúcar, que é a frutose. Esses bolos, balas, tem o açúcar que é a sacarose, que é o açúcar pior, que dá essas cáries e tudo. Mas, assim, muitos alimentos que a gente acha que não tem. E aí, não é só a questão do leite com açúcar, alguma coisa com açúcar. Algumas coisas que você dá... né? Pode gerar isso também. Então, não é para fazer isso. O do dente que é fraco por causa de antibiótico também. Eu tomei muito antibiótico quando era criança, por isso que meu dente é fraco. Isso não tem nada a ver também, gente. E é mais comum dar cárie em criança mesmo? Ou é só uma impressão que eu tenho? Teria um muitas vezes eu acho que os adultos acabam deixando, né, as crianças escovarem por si só. Isso que eu imagino, né? Que a criança não tem o cuidado, né? E aí vai escovar de qualquer jeito, porque não tá com paciência para escovar, e aí vai só passar uma água na boca, vai embora. E tem essa questão também, às vezes quando o dente não nasce, né, ou quando o primeiro dente está nascendo, acho que não tem que escovar, porque ainda não é dente permanente, que dente de leite não vai fazer diferença. Então tem muito isso. Gente, eu ouvi muito isso, tipo assim, às vezes uma criança, sei lá, de 7 anos, 5 anos, tá com uma cárie enorme num dente de leite, a gente explica a necessidade de tratar, e o pai e a mãe falam assim, mas é de leite mesmo, vai trocar esse dente, tipo assim... e não é bem assim que a coisa funciona, né? Tem toda uma implicação até no dente permanente. A orto chora também, inclusive, quando tira os dentes da orto. É bom você ter comentado isso, eu ia perguntar se tinha consequência, tipo assim, se uma cárie no dente de leite tem consequência no dente permanente. Tem o que? Pode ter. Passa? Não, pode ter, dependendo do estágio de desenvolvimento que o dente permanente está, entendeu? Tá. Mas ela não passa de um dente para o outro, não. Menos mal, né? Porque senão eu dou. Tu também tem limite, né? Pode dar uma lesãozinha lá embaixo também, e aí complica, enfim.
Uhum. Tem complicações. O ideal é tratar, né? Assim, a verdade é essa. Tá Dente certo. de leite tem que tratar também, não é só tirar, né? Raquel, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Não, sim, a vontade de ficar perguntando internamente, né? Mas aí também, passar de 1h30, a gente tem que começar a pagar o tempo. Então, gente, já tem 1h29. Então. Olha, tá vendo? Ó. A internet vai cair de novo, quer ver? A internet vai cair de novo agora. Tô brincando. Isso aí. Tá certo. Mas então, alguma... Eu também estou de boa de perguntas, pelo menos por enquanto. Alguma consideração final que vocês duas queiram fazer? Escovem os dentes. Usem Usem fio dental. Prevenção é melhor do que tratamento, gente. Exatamente. É sempre melhor. E muito mais barato também. Muito mais barato. Isso que eu ia falar agora. É bom de 6 em 6 meses, tá, gente? Porque é só uma limpezinha. Não queira fazer canal, não queira colocar peça. Deus me livre. Melhor evitar, né? Aí. Ai, gente. Então tá certo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a presença das duas, da Olivia e da Igrene, tirar aí um tempinho da sexta-noite para poder conversar com a gente. Valeu, teve bom, deu para aprender muita coisa, deu para sugar um bocado de conhecimento seus, foi legal, gostei bastante do papo. Se no futuro quiserem voltar, fica à vontade. Obrigada, viu? Esse espaço aqui é muito bom também para a gente conversar. Também agradeço o convite aí, que às vezes a gente quer falar, mas imagina gravar um story de 1h30. É complicado. E quando é feito assim dessa maneira mais bate-papo, a informação flui, foi muito bom. Sim, eu gosto desse tipo esse tipo de conversa informal, acho que é muito bom, ele atinge muita gente, né? Tipo assim, muita pessoa. São acho dúvidas que comuns, né? É um jeito fácil de transmitir informação. Então tá certo. A participação especial. A Branca tá agradecendo também. Então tá bom. Fala pra ela que ela ainda não vai ter cachê, mas pode ser que esse dia chegue. Eu falo, mas ela não acredita. Pois é. Enfim. Então tá certo. Para você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu mais esse episódio desse nosso podcast, deixa aí aquele like bombado, inscreva-se no nosso canal, todo final de semana temos aqui um novo bate-papo, sempre de alto nível como esse. E é isso aí, uma boa noite para todos vocês, semana que vem tem mais.